Olá, nessa atividade nós vamos abordar sobre a análise de circuito, do circuito e sobre a identificação de defeitos, né, nesses circuitos. Nós vamos trabalhar com o circuito do alarme fotoelétrico de passagem, né, que a gente já trabalhou no momento anterior, e vamos analisar aí como que, de maneira geral, como ele funciona e quais são alguns defeitos que ele pode apresentar, né? Como a gente fazer esses testes, como identificar esses defeitos. Quando a gente for montar esse circuito na prática, né, então o que vai acontecer? A gente vai ter aí ele funcionando pela primeira vez, né, sendo alimentado pela primeira vez. Então, alguns testes eles são básicos aí, né, fazendo parte do primeiro funcionamento. Alguns tipos de teste a gente acaba às vezes descartando por conta de ser um equipamento que já está em funcionamento, né? Então, mas aí de maneira geral a gente vai abordar todos os aspectos aí, né? Claro que existe uma variedade grande de defeitos que podem acontecer, situações às vezes que a gente nem imagina, e pequenos curtos, situações que defeitos do próprio componente, componentes que não costumam dar defeito, como resistor, alguns tipos de capacitor, que às vezes eles vão apresentar defeito ali. A gente tem que fazer o teste, às vezes até verificar mesmo, né? Então é importante, às vezes uma trilha interrompida, imperceptível ali, uma falha imperceptível às vezes, né? Um pequeno risco. Como a gente faz nos casos dos circuitos artesanais, às vezes um risquinho mínimo na trilha antes de corroer é suficiente para interromper ela, né? Fazer a interrupção da trilha, separar uma parte da outra, e aí a corrente não passa. Então, muitas vezes a gente tem que olhar com bastante cuidado, com bastante atenção para poder identificar esses defeitos. Então, a gente vai analisar aqui alguns defeitos aí que são bem comuns, né? Então, a gente vai trabalhar em cima desse projeto, então, né? Um primeiro aspecto que a gente tem que observar é a questão assim, quando você analisa um circuito, principalmente que ele vai funcionar da primeira vez, né? Você vai verificar a posição, né? Procurar. Às vezes a gente faz uma verificação inicial e passa despercebido, às vezes, né? Mas é importante fazer uma verificação da polarização, né? Da colocação correta dos componentes. Então, uma coisa que eu até nem mencionei, né? Depois eu vou reforçar no resumo, é você verificar até o valor dos componentes, né? Às vezes a gente, na montagem, às vezes a gente confunde a posição de um componente com o outro, ou às vezes o componente vem errado, a gente não percebe. Então, é importante fazer a verificação da polarização dos componentes, né? Os componentes são polarizados: diodo, transistor, o CI, os capacitores polarizados, e outros componentes aí que porventura LED e assim por diante. Então é importante fazer a verificação da polarização dos componentes, né, a posição correta deles, e os valores, né, os códigos, os valores deles, se a gente colocou os componentes corretos ou se eles vieram corretos. Então fazer essa verificação inicial. Antes de mais nada, né, fazer essa verificação. Os componentes estão corretos, né, dá uma olhada, né, faz uma verificação e depois parte para o teste mesmo do circuito, né? Lembrando aqui, né, por exemplo, o CI, né, no caso da polarização do CI, a gente colocou o CI no soquete. Se a gente colocar o CI no soquete, o soquete tem a polarização, mas não quer dizer que a polarização do soquete está correta. Às vezes a gente inverteu o soquete. Então, observar, né, se o CI está na posição correta, né? Às vezes eu já vi muito projeto que a pessoa colocou o soquete, né, a base aqui,
na posição invertida e na hora de colocar o CI coloca de acordo com a base. E aí fica invertido o CI. Então, aí na hora de verificar, ele verifica, o CI está de acordo com a base. Não quer dizer que a base está certa. Então, é importante verificar. Você pode até montar a base errada, mas se você colocar o CI na posição certa, aqui é só uma referência. Isso não vai interferir no funcionamento do componente. Vai interferir se você montar ele errado, né? Colocar ele na posição errada. E aí, lógico, ele não vai funcionar corretamente. A verificação, né? Tomar cuidado com a montagem do transformador. Eu vou falar daqui a pouco como é que ele vai ser ligado. Né? Já comentei antes, mas vou reforçar isso aí. Né? Então, o transformador tem, apesar de ter 3 fios, né? De um lado e do outro, né? Dos dois lados, né? A gente tem que colocar ele corretamente, né? Tem os fios que são na entrada e os fios que estão na saída. Né? Se fosse só um transformador de isolação, né? Às vezes é um transformador de 110 para 110, por exemplo, 127 para 127, a gente chama de transformador de isolação. Ele só vai isolar um circuito do outro. Ele entra 127, sai 127 do mesmo jeito. A gente chama isso de isolação. Né? Então, aí não teria problema, mas não é o caso aqui. Né? Ele é um transformador abaixador, ele vai abaixar a tensão. Se eu inverter, ele vai... Né? Primeiro que vai queimar porque a saída não aguenta 127 volts, mas a corrente vai ser tão alta que ele vai queimar. Mas, de qualquer forma, né, se aguentasse, ele estaria errado. O transistor, né, tem a posição correta. O CI, regulador de tensão. Né, o regulador de tensão tem o pino certo de entrada, de terra e a saída. Então a gente tem que colocar na posição correta, verificar essa posição. O LDR não tem a posição, né? Não tem polaridade, então pode colocar em qualquer posição. O buzzer tem a polarização, né? Se a gente não ligar ele corretamente, ele não funciona. Ou às vezes pode, dependendo do modelo do buzzer, pode até funcionar, mas ele não vai funcionar, vai ficar com som abafado, dependendo do buzzer, mas normalmente ele não funciona. Né? Esses buzzers são polarizados. Aqui, o trem-pot, a princípio ele não tem uma posição certa para colocar. Né? Do ponto de vista do nosso circuito, ele não tem uma posição certa. O que vai acontecer é o que? Se você colocar ele numa posição, ele vai aumentar num sentido, né? Ou seja, vai aumentar a resistência lá, vai aumentar o tempo, por exemplo, lá no ajuste do tempo. Ele vai aumentar o tempo dependendo do sentido, da posição que você coloca, ele vai girando no sentido, ele vai aumentar, no outro vai diminuir. Se você inverter, o que vai acontecer é o contrário, né? Só o sentido, né? O sentido horário ou anti-horário do ajuste que vai ficar invertido. Mas aí, o funcionamento do circuito em si não vai ser grave aqui na alteração. Fusível, né? Não tem segredo. LED, tomar cuidado com a polarização, senão ele não vai acender. A chave, se for uma chave que tem a indicação, né, do 1 aqui, que é para indicar que está ligado, desligado, então tem os fios corretos, que de certa forma também não vai inviabilizar o funcionamento no geral. Né? O que vai acontecer assim, se você inverter aqui, ao invés de ligar o fio, por exemplo, para ligar, ficar correta aqui a posição certa, né, quando você apertar aqui para o 1, e ele quer que ele ligue, né? Você tem que ligar aqui, ó, o fio 2 e 3, na verdade. O 2 e 3 que é o normalmente aberto. Mas se você ligar 1 e o 2, aí quando você apertar para ligar, ele vai desligar. Né? Vai ficar ao contrário a chave. Não vai inviabilizar o funcionamento do circuito, mas vai ficar incoerente, né, no funcionamento. Bom, aí basicamente em relação às polarizações, eu acho que eu mencionei aqui. O relé tem, né, como tem 3 terminais de um lado e 2 do outro, é difícil inverter. Né? Não é impossível, às vezes a gente vê umas coisas doidas, mas não é para que tenha problema isso aí da inversão. Né? Se o layout foi feito correto, né, também, né, a posição normalmente aberta, normalmente fechada, tem as posições corretas, mas tendo sido feito o layout correto, a posição do relé, ela não oferece, não é crítica. Aí
Lá no circuito, né, a gente viu que como foi abordada a questão do layout, hein? A gente posicionou aqui os componentes de uma forma, então tem o relé, 3 terminais de um lado, 2 do outro, o buzzer, e assim por diante, né? Tá feita aí a disposição dos componentes. Agora, para efeito de teste, né, vamos analisar a questão do teste do circuito. Bom, primeiro, a gente tem que analisar com relação, no primeiro aspecto aí que a gente tem que analisar, bom, um aspecto é assim, a gente tem um circuito como um todo, só que dependendo do equipamento, ele vai ter vários blocos, né, de funcionamento. Se você tem uma TV, um equipamento de vídeo, um computador, ele tem vários controles, várias partes, né? Às vezes o defeito ele pode ser que o equipamento não ligue, não funcione nada. Mas pode ser, não está funcionando uma parte do equipamento só. O áudio, o vídeo, você tem um computador, às vezes ele não está, uma entrada de USB não está funcionando, ou né, o mousepad, o vídeo, enfim. Então a gente tem que, às vezes, fazer testes por partes. Se o equipamento não está ligando, né, não está funcionando, aí a gente tem que partir, né, desde o princípio aí, né, verificar o que? Verificar se a gente já fez uma verificação, né, falei agora da polarização dos componentes, então isso quando a gente está considerando uma primeiro teste aí, né, montou e está fazendo o primeiro teste. Verificou a polarização, a posição dos componentes, né, estão montados, estão os componentes nos seus lugares certos, né, cada valor, né, a gente tem resistores, por exemplo, de 10K, 22K, verificar os valores, né. Às vezes é comum trocar as posições. Então, verificar as posições dos componentes e aí partir para o teste da energia, né. Bom, eu vou iniciar então essa parte aí na sequência. Tá? A gente vai entrar aí nessa fase de analisar passo a passo como o circuito deve funcionar. Primeira parte que a gente vai analisar vai ser a parte da energia, né, da fonte de alimentação, em que a gente tem que fazer esse teste. O circuito tem energia, tem alimentação? Então vamos ver como que o circuito de alimentação tá ligado, funciona, né? Tá nas ligações e aí a gente vai analisar os possíveis defeitos.